Dando continuidade à história, Lembranças, escrito por Catherine Marcelli. A casa de Claire era uma das tantas que abrigavam espíritos que já haviam atingido um certo nível de consciência em relação à realidade que os cercavam. Geralmente abrigavam entes da mesma família por muitos séculos. Mia já conhecia o lugar de suas longas caminhadas pela colônia. Antes de se despedirem das irmãs, Charles anunciou mais uma novidade. Mia, suas incursões nas regiões inferiores, com o intuito de resgatar o nosso irmão, serão orientadas por Adolphe, daqui por diante. Claire retomará aos poucos as suas funções no Sid's Hall, e eu estarei sempre disponível para o que venha a necessitar em sua empreitada. O seu equilíbrio e discernimento nos surpreenderam positivamente. Eu agradeço a confiança. Adolfo tomou a palavra. Nossa próxima incursão será na região trevosa. Acredito que logrará êxito se abordá-lo longe das imediações da Terra. Existe alguma razão especial para isso? Na Terra, nossos irmãos desencarnados acreditam que desfrutam de alguma vantagem sobre os encarnados, e isso fortalece os seus propósitos. Entendo. Deveres nos aguardam. Adolphe virá ao seu encontro no momento certo. Os mentores se despediram e as irmãs seguiram para a pequena casa branca de janela verde-água. O novo lar de Mia era simples e bem desenhado. Na sala, um sofá madrepérola fazia conjunto com um pequeno aparador, onde uma rosa amarela repousava em um vaso de pedras cintilantes. E então, o que achou? É lindo, Claire. Incrível como me sinto bem aqui. É porque aqui é a sua casa, sempre foi. Como assim? Há muito esse tem sido o seu lar sempre que volta da terra. Mia se sentou no espaçoso sofá. Por que eu não me lembro? Porque tudo tem a sua hora para acontecer. Ainda tem assuntos a tratar de sua última jornada. E mamãe e papai estão na terra? Sim. Não se demoraram aqui, infelizmente. Também ficaram aqui nessa casa? Sim. E quando chegaram, foram recebidos por nossa avó. Mia deu um longo suspiro. Me sinto segura aqui. Eu sei, eu também. Será que vou conseguir, Claire? Não tenho dúvidas. John está preso em sua própria armadilha, como se estivesse em um rodamoinho cruel. Precisa apenas perceber que existe um céu limpo do lado de fora esperando por ele. Seu coração era bom. Eu preciso crer que não terá dificuldades em despertar desse pesadelo. Dias melhores virão, minha irmã. Confie. Durante aquela madrugada, Mia teve uma surpresa que lhe serviu como um refrigério para o duro trabalho que a sua missão lhe impunha. Atendendo a um chamado inesperado de Charles, por meio de um dos seus assistentes, Mia foi até o jardim principal em frente ao Instituto de Música. E ao chegar, mesmo ainda distante, pôde notar a presença de Charles ao lado de Robert. Mia apressou os passos. Robert estava desdobrado. Não tinha total consciência do que lhe cercava, mas percebeu a presença de Mia, como quem consegue decifrar as notas de um aroma agradável aos sentidos. Achei que mereciam esse encontro. Charles, não tenho palavras para agradecer. A afinidade entre Mia e Robert era evidente. Finíssimos laços começavam a se desprender do perispírito de Robert, seguindo em direção ao de Mia, que experimentava o mesmo fenômeno. Mia se aproximou ainda mais e com cuidado tocou em seu rosto. Quanta saudade! Confiante no equilíbrio de Robert, Charles tocou em sua fronte, fazendo com que parte do véu que encobria suas lembranças pretéritas se descortinasse. Diante do seu passado como Jessie, Robert olhou para Mia e reconheceu a mulher que havia amado com toda a sinceridade do seu coração. Se sentiu como um náufrago
que encontra a terra firme depois de algum tempo à deriva. Mia! Mia olhou para Charles e com lágrimas nos olhos agradeceu a benesse recebida, ainda que por um breve momento. Olhou de volta para Robert com carinho. Seja forte. Tudo passará em breve. Como você está? Estou bem. E agora, feliz em ver você outra vez. Mia, eu te amo tanto. Não importa o que aconteça, nunca esqueça disso, me promete? Eu prometo. Amo você também. Charles se aproximou. Precisamos ir. Robert assentiu, resignado, e antes de se afastar, olhou para Mia novamente com profunda ternura. Nunca esqueça. Mia respondeu com um sorriso. Os fios prateados que os uniam aos poucos se dissolveram. Robert e Charles deixaram Mia entre as flores, sozinha com seus pensamentos, profundamente agradecida pelo encontro que trouxe para o seu coração a certeza de que jamais se perderiam. Voltou para a casa fortalecida e Robert voltou para o seu corpo de carne com um coração sereno e feliz. O momento de visitar as regiões inferiores havia chegado. Desta vez, Adolphe e Mia partiram um pouco mais cedo, a fim de encontrar John ainda no Vale das Sombras. Mia se esforçava para manter as boas vibrações, evitando se ater a situações específicas que alterassem a sua sintonia. Caminharam até que Adolphe se aproximou de uma caverna isolada e então interrompeu a marcha. É aqui. Entre sem medo, estarei atento. Mia sentiu com a cabeça confiante. Respirou fundo e seguiu para o interior da caverna escura. Depois de passar por um caminho estreito, iluminado apenas por uma tocha de chama fraca amarelada, Mia chegou ao seu destino. Deitado no chão, John descansava sem notar a sua presença. Mia se aproximou devagar e se abaixou calmamente. Com carinho passou a mão trêmula pelos cabelos em desalinho de John, que rapidamente levantou a cabeça, se levantando bruscamente. O que faz aqui? Não está feliz em me ver? Como chegou? Quem lhe trouxe? Um bom amigo. Esse lugar não é para você. Não deveria estar aqui. Não vou deixar você aqui, John. Se não quiser vir comigo, ficarei aqui com você. Não sabe o que diz. Sim, eu sei. Eu não tenho para onde ir, Mia. Não percebe isso? No momento que quiser sair daqui, terá para onde ir. E se eu não quiser? Não tem problema, lhe farei companhia. Não vai gostar das coisas que vai ver aqui. É melhor você ir embora. Por que está fazendo isso? Que tipo de justiça acha que faz aqui? Por causa daquele verme, a minha vida acabou. O que ele fez de fato, John? Consegue se lembrar? Logo você me faz essa pergunta? Acha que não sabia que ele queria você? Não consegue ver que o seu ódio vai além da sua teoria? Não sei do que você fala. Eu sei mais da sua vida do que supõe. Viveu um passado com Jesse e ele não foi bom. Trouxe isso para sua última vivência na Terra e parece que quer continuar com esse rancor. Entende o que eu digo agora? Está falando em outra vida antes dessa? Sim, é disso que eu estou falando. E por que não me lembro de nada? John perguntou em tom desafiador. Não tem as respostas para todas as perguntas, mas eu conheço quem as tem, e lhe garanto que não vai ser aqui que conseguirá tê-las. Quem disse que eu quero respostas? Todos queremos, ou prefere viver como um animal, movido unicamente por seu instinto. Ele tem uma nova vida, e não merece. Quem é você para dizer isso, John? Olhe para a sua própria vida. Lembre-se do que fez. Acha que não causou mal a Jesse, a família dele? John mantinha o silêncio. Não disfarce a gravidade dos seus erros, exaltando os erros de Jesse. Percebendo que John se sentia cada vez mais tocado com suas palavras, Mia segurou suas mãos
e prosseguiu num tom suave. Se lembra da nossa vida juntos? Se lembra quando conversávamos? Você sabia o que eu ia dizer antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. Sabia quando eu estava feliz e quando eu estava triste. Conseguia me fazer sorrir. Pode fazer tantas coisas boas, John. Por que se esqueceu disso? Naquele momento, os olhos de John se encheram de água. Mia continuou profundamente emocionada. Todos nós cometemos enganos, John. Temos um histórico deles nos esperando para um ajuste de contas. Não se perca mais no que já perdeu. Não posso sair daqui. Eu não pertenço a nenhum outro lugar. Pertence ao lugar onde o seu coração quer estar. Como se faz isso, Mia? Se existe um jeito, eu desconheço. Sinta amor. Amor por mim, pelas pessoas que já passaram por você e que deixaram coisas boas. Só o amor, John. O resto se dissolve sozinho. John segurou firme nas mãos de Mia. Se eu fosse, ficaria comigo? Sim. Mia enxugou as lágrimas de John com carinho e o trouxe para perto, o envolvendo em um abraço acolhedor. Vamos, levante-se. Vamos sair daqui. Vá você. Não estou pronto. Por que diz isso? Não sei explicar o que sinto, Mia. Eu entendo. Apenas considere todas as coisas que lhe falei, John. E me prometa que não voltará à terra, que deixará Jess em paz. John abaixou a cabeça, algo desapontado. Vou pensar, Mia. Vou pensar. Agora saia desse lugar. Voltarei para te ver. Estou certa disso. Não é seguro que caminhe por aqui sozinha. Eu já lhe disse, eu não estou sozinha. Um grande amigo me trouxe e me espera do lado de fora. Assim é melhor. Mia se afastou com o coração confiante. Do lado de fora, Adolphe a recebeu com um sorriso. Quanto progresso, Mia! Em breve sairemos daqui com o nosso irmão. Não tenho dúvidas. Mia deu um longo abraço no amigo. Estou tão feliz. Ele está voltando, eu posso sentir. Adolphe e Mia deixaram a região umbralina confiantes. Sozinho, John sentia um misto de contentamento e angústia dominar os seus sentidos. Por um lado, estava feliz em reencontrar Mia e ter de volta as emoções que lhe faziam ver a vida com leveza e certa alegria. Porém, por outro lado, se viu obrigada a abandonar os seus planos de vingança contra Jessie, o que lhe dava uma sensação sombria de fracasso. Via diante dos seus olhos dois caminhos distintos e sabia que qualquer que fosse a sua escolha, teria uma imensa dificuldade em voltar atrás em caso de arrependimento. Se lembrou das palavras de Mia e pensou na possibilidade de ter vivido outras vidas com Jessie, e que talvez tivesse mais motivos para odiá-lo e para ser odiado também. Na colônia, Mia e Claire comemoravam os feitos da noite na casa da família, enquanto Adolphe e Charles conversavam em um dos anexos do Instituto de Pesquisa. Imaginei que não teríamos dificuldades maiores no progresso de John, mas noto que me surpreendo com a evolução do caso. É verdade, Charles. Mia e John estão se saindo muito bem. Assim que estiverem completamente harmonizados na colônia, poderemos anunciar os projetos reencarnatórios de ambos. Acha mesmo que não precisarão de mais tempo aqui? No caso deles, quanto menos tempo na colônia, melhor. Terão uma missão difícil pela frente e suas impressões materiais serão aliadas nesse contexto. Lhe contará sobre todo o projeto? Não. A princípio saberão apenas que se reencontrarão na Terra. Tudo a seu tempo, Adolphe. Tudo a seu tempo. Na noite seguinte, Mia estava pronta para voltar até a caverna de John. Estava confiante de que daria mais um passo em sua libertação, e Adolphe a encorajou em sua tarefa sublime. Sua presença é útil, mas tente não criar expectativas que podem vir a frustrá-la.
O seu êxito é certo, mas lembre-se de que devemos deixar John decidir o momento da sua libertação, e isso está nas mãos dele apenas. Obrigada por me lembrar disso, Adolphe. De fato, a minha ansiedade pode ser um entrave para os nossos planos. Sigamos então. Adolphe e Mia cruzaram o vale e, ao chegarem na caverna, tiveram uma surpresa. John não estava lá. Está na terra. Adolfo olhou para Mia como se quisesse lhe transmitir a força de que precisaria para seguir confiante. Vamos até lá? Mia tentou disfarçar o seu desapontamento. Vamos. A madrugada estava apenas começando na terra quando Adolfo e Mia caminhavam pelas calçadas quase desertas de Londres. Algumas poucas pessoas circulavam e, entre elas, Mia pôde perceber que alguns eram desencarnados. A maioria visivelmente desajustados, se juntavam aos encarnados usufruindo de suas sensações inferiores, e outros acompanhavam aqueles a quem pensavam proteger ou cuidar. Quando chegaram próximos à casa de Robert, Adolphe manteve o combinado e deixou que Mia seguisse sozinha. Dessa vez a casa estava silenciosa. Mia seguiu para o quarto e encontrou John sentado à beira da cama vazia do seu perseguidor. O que faz aqui? Mia se aproximou sem hesitação. Eu poderia te fazer a mesma pergunta. Você sabe a resposta. Vim me despedir, Mia. O que disse? Exatamente o que você ouviu. John se levantou e se dirigiu a Mia. Trazia um ar sereno e um tom ameno. Imaginei que eu nunca mais teria a chance de ser feliz de novo, mas agora eu vejo que isso pode ser possível. Eu não vou deixar que ninguém tire isso de mim de novo. Mia quis manter o equilíbrio, mas não conseguiu impedir que as suas lágrimas caíssem. Sim, a felicidade é possível. Não vou mentir, Mia. Ainda faço um esforço muito grande para não sentir as coisas que eu sinto, mas eu prometo que eu vou tentar. Um novo capítulo se inicia em sua vida. John segurou as mãos de Mia e as beijou. Obrigado. Mia e John se abraçaram e seguiram juntos ao encontro de Adolphe, que os esperava com um sorriso no rosto. Seja bem-vindo, John. John agradeceu com um sorriso tímido e Adolfo prosseguiu. Vamos para a colônia, o seu novo lar. O coração de Mia estava regozijado. John, por sua vez, temia pelo que viria. Desde que desencarnou, transitava entre a terra e o Vale das Sombras. Não sabia o que a nova vida na colônia lhe aguardava. Porém, todas as suas incertezas encontravam suporte na presença de Mia. Com a plena sensação do dever cumprido, Adolphe levou o casal até a colônia, onde foram recebidos por Charles e Claire, que os aguardavam na entrada no centro de apoio. John, bem-vindo ao centro de apoio. Precisará de alguns dias aqui até que a sua psique seja restaurada por completo. Mia e Claire lhe ajudarão no que for preciso. John olhou para Claire, que se apresentou prontamente. Eu sou a irmã de Mia. O centro de apoio lhe fará muito bem. Obrigado. Mia, você ficará a cargo de auxiliá-lo diretamente. Se em algum momento precisar de ajuda e Claire não puder socorrê-la, Adolphe e eu estaremos prontos para auxiliá-la. Obrigada, Charles. Agora vamos. Precisamos deixar John descansar. Charles conduziu John até o seu leito. Ao lado de Adolphe, lhe aplicou passes por todo o seu corpo fluídico. Aos poucos, John perdia a consciência enquanto era observado por Mia e Claire, que se mantinham firmes em emanar boas vibrações para o recém-chegado. Após o tratamento prolongado, John dormiu profundamente. Charles deu instruções para que a aplicação dos passes fosse diária. O nosso irmão precisa se manter inconsciente por alguns dias. Se dirigiu a Mia, que observava tudo com atenção. Mesmo ele tendo noção de tudo o que lhe aconteceu,
Ainda assim precisa de tanto tempo dormindo? Nesse caso em específico, a consciência sobre a condição de desencarnado não é o problema. Aqui o que se observa é uma repetição de padrão de pensamentos que acabou por impregnar o perispírito, e a única maneira de reorganizá-lo, por assim dizer, é fazer com que tais padrões viciantes de pensamentos sejam desconectados de sua consciência. Entendo. E quanto a Jesse ou Robert, por que não estava na casa? Está tudo bem com ele? Tudo a seu tempo, Mia. Tudo a seu tempo. Seria bom que você assistisse a algumas aulas sobre a psique humana. Claire poderá conduzi-la até o centro de estudos. Aprender é sempre uma dádiva que não devemos menosprezar. Talvez seja uma boa ideia. Preciso me ocupar com algo útil. Além do curso, eu posso trabalhar com a Claire. Seria possível? A priori, eu creio que o seu engajamento com qualquer tarefa específica não seria conveniente, tendo em vista que assim que John estiver pronto para deixar o leito, precisará dos seus esforços para adaptá-lo à colônia. Tem razão. Aguardemos então. O tratamento de John no centro de apoio levou pouco mais de uma semana. Quando Charles autorizou a sua alta, Mia estava ao seu lado, pronta para apresentá-lo a Dawn. Como Charles havia dito, os dias de letargia de John fizeram toda a diferença. John ainda se lembrava da sua última encarnação e do seu desfecho fatídico, incluindo seus dias no Vale Umbralino. Mas essas lembranças não lhe impressionavam como antes. Era como se tais eventos fizessem parte de um passado distante, que apesar de lhe causar alguma dor, não imobilizava sua vontade de prosseguir. Mia e John caminharam pelos jardins lado a lado. Não imaginava tanta beleza. Nem os lugares mais bonitos de Londres se comparam a tudo que eu vejo. Tive a mesma sensação. Veja as flores, que cores incríveis, e os seus perfumes são igualmente únicos. Esse é o céu de que tanto ouvíamos falar? Creio que não. Claire disse que essa colônia ainda está bem próxima à Terra. Muitas das formas que vemos aqui se assemelhavam à vida que tivemos lá. Há outros mundos em que os seus habitantes não guardam mais nenhuma similaridade com o mundo material. Lá sim, eu acredito que seja o céu que desejamos. Você já esteve lá? Mia sorriu. Não que eu me lembre. O dia em que conseguirmos morar em tais mundos, voltaremos às colônias como Dawn, apenas como visitantes. Como você sabe de tudo isso? Claire e eu conversamos muito. É incrível como ignoramos tantas coisas. Vai me ensinar também? Aprenderemos juntos. O que nos espera daqui para frente, Mia? O que acontece agora? John, enquanto dormia, eu assisti algumas aulas sobre a psique humana e não é necessário dizer o quanto foram interessantes. No final das aulas, conversamos com a Lili, que ministrava o curso. Em uma das conversas, ela disse algo que ficou em minha mente. E o que foi que ela disse? Que nós desperdiçamos energias com distrações inúteis, como o tempo, por exemplo. Enquanto caminhavam pelos jardins, John ouviu o relato de Mia com atenção. E o curioso é que fazemos isso nos dois planos da vida. Como pode o tempo ser algo inútil? Lili se referiu à questão essencial da vida. Sim, porque, para questões práticas, o tempo é muito útil, mas a sua importância deve limitar-se a isso, a questão prática. Quando falamos de questões psicológicas, devemos nos ater que o tempo não faz sentido algum. Ainda não entendi. Vivemos em função da ilusão de que existe passado, presente e futuro. Pare para pensar, John. O passado não existe e o futuro muito menos. Estamos condenados ao presente, jamais saímos dele. O que nos confunde é que vivemos no mundo das formas e elas mudam. Coisas vivas perecem. A Terra gira, fazendo com que o Sol esteja em locais diferentes, assim como a Lua, e tudo isso nos dá a impressão de tempo. Mas se olhar bem, o que chama de ontem ainda é hoje.
Apenas as formas mudaram. Sim, faz sentido. O que vai acontecer, eu não sei. Talvez haja algum planejamento para nós, novas formas, mas o que quer que seja, seremos sempre essa essência viva, pulsante. É o vazio do pote que ninguém nota, a não ser no formato que o envolve. Mas é nesse vazio que está a sua real utilidade. Tem razão, estamos aqui agora e isso é tudo o que existe. Isso mesmo, isso é tudo. John e Mia seguiram pelos caminhos de flores azul turquesa. A pequena casa da família de Mia agora abrigava também a John, que sentiu todo o acolhimento em uma cidade que, apesar de tão parecida com a terra, era, em essência, tão diferente. Mesmo depois de receber alta do centro de apoio, John ainda necessitava de descanso, que de certa forma se tornava menos frequentes. Em um dos momentos em que caminhava só, Mia viu Brigitte colhendo algumas flores no jardim próximo às casas. Brigitte, lembra-se de mim? Claro, Mia. Como vai? Vou muito bem. Agora moramos próximas. Nos veremos muitas vezes. Já lhe vi algumas vezes, mas estava acompanhada e não quis incomodar. Mia sorriu. Um parente que retorna? Quase isso. John e eu fomos noivos. Que alegria, Mia! É um recém-chegado, então? Na verdade, John desencarnou antes de mim. Estava perdido nas regiões inferiores. Brigitte não disfarçou as feições tristes. Mia se lembrou de que, em sua última conversa, Brigitte havia mencionado o lugar, demonstrando profundo abatimento. Me desculpe, sinto que esse assunto lhe deixa triste. Não foi essa a minha intenção. Eu sei que não, Mia. É que penso o quanto seria bom se eu conseguisse trazer a minha mãezinha de lá, assim como fez com seu noivo. Não entendo. Disse que a sua mãe havia voltado à terra. Entendo a sua confusão. Não fui clara. A minha mãe, que voltou à carne, foi minha amável genitora em minha última encarnação. A que se perdeu no vale de lágrimas foi a minha genitora em encarnação pretérita, anterior a esta. Se lembra dela? Sim. Segundo Charles, fatos como esses são bem raros. Pouco se lembram de suas encarnações anteriores. Éramos muito unidas, apesar de eu não concordar com o modo de viver de minha mãe. O seu amor me acompanhou por toda a minha vida. Charles acompanha meus passos aqui na colônia também. Verdade? Então nem preciso lhe dizer o quanto é generoso. Sim, espere. Charles me relatou um fato bem parecido ao seu. Mia se deu conta de que talvez Brigitte fosse a filha da condessa. Seria possível? Que história você ouviu? Brigitte, sua mãezinha, a chama de condessa? Brigitte não segurou o pranto carregado de angústia. Esteve com ela? Esteve com a minha mãe? Sim, Charles me contou brevemente a história. Mamãe cometeu terríveis enganos. Desde que desencarnou, vive em estado de alucinação constante. Sinto muito, Brigitte, mas acredite que cedo ou tarde terá sua mãezinha de volta. Quanto mais se demora em sua alucinação, mais longos serão seus dias de sofrimento. Mas eu recebi a bênção de poder esperá-la para então voltarmos à terra juntos. Sem dúvida, uma grande bênção, Brigitte. Já existe algum plano? A única coisa que eu sei é que desta vez eu serei a sua genitora. Será a maneira mais eficaz de eu tentar ajudá-la a trilhar o caminho correto dessa vez. Terá êxito em sua missão, não tenha dúvidas. Assim espero, Mia. Eu terei que ser forte para acompanhá-la em suas lições, que seguramente serão bem duras. Você será a luz que iluminará toda e qualquer escuridão no caminho da sua mãe. Terá essa coragem. Eu creio nisso, Mia. Não chore. Não a perdeu de vista. Pense nisso. Obrigada, Mia. Brigitte enxugava o rosto resignada. Vamos, mostre-me sua casa.
Brigitte sorriu pela primeira vez desde que iniciaram a conversa. Os dias se passaram e em uma tarde Charles fez uma visita cordial à casa de Mia. Claire havia sido avisada sobre a importância da ocasião e voltou mais cedo do instituto. Sentados na sala ornamentada com lírios brancos, o mentor iniciou a conversa sem rodeios. Esperei que John estivesse refeito em seu equilíbrio para que pudéssemos estar juntos novamente. Mia e John, sentados lado a lado, observavam atentos. Charles continuou. Imagino que estejam adaptados aos ares de Doll, mas é imperativo que continue a sua jornada. O que isso quer dizer? Mia perguntou em tom preocupado. Significa que deverão voltar à Terra em uma nova existência. Claire sabia que Mia e John teriam muitas perguntas e resolveu ela mesma iniciar os questionamentos, embora já soubesse de boa parte das respostas. Eles estão prontos, Charles? Algum tempo a mais em Doll? Sobretudo para John, não seria aconselhável? Não para a missão que os aguarda. Precisam resolver questões que somente o dia a dia na carne poderá trazer a lume. A missão que os aguarda é comum, ou seja, se reencontrarão na Terra? John e Mia aguardaram a resposta à pergunta de Claire, paralisados. Sim, os seus caminhos se cruzarão novamente. Notando a apreensão de John, Charles prosseguiu com o seu anúncio. Não se preocupem, Adolphe os acompanhará por toda a jornada terrestre. Cada um de vocês terá todos os meios para uma vida sem muitos percalços. É claro que o livre-arbítrio fará toda a diferença. Quando voltaremos? Mia já trazia o tom mais ameno. Podemos iniciar o processo quando se sentirem confortáveis. O primeiro passo será o esquecimento progressivo. Um vem e vai de lembranças. Sim, Mia, lembranças nada mais são do que correntes que nos unem aos nossos personagens. São bem-vindas quando administradas com o devido equilíbrio e bom senso. E qual a garantia de que nos reencontraremos? Se temos livre-arbítrio, podemos tomar caminhos diferentes. John se pronuncia pela primeira vez. Imagine que você seja um trabalhador do instituto ao lado de Claire e que se dedique especialmente às crianças menores. Para que tenham algumas atividades artísticas, as deixa livre para escolher quais instrumentos deverão tocar, levando em conta que elas terão à disposição alguns que possam fazer a escolha. O seu objetivo é que seja desenvolvida certa aptidão para instrumentos de corda. Então, disponibilizou apenas o violão, a lira e cravo. Os demais instrumentos se encontram na sala ao lado. Qual a probabilidade de alguma das crianças se dirigirem até a sala ao lado para que toquem outro instrumento? Eles têm liberdade para fazê-lo, mas, conhecendo as suas limitações, que dizem respeito à pouca experiência de vida, sabe que vão continuar onde estão e acabarão por escolher um dos instrumentos de corda, como planejado por você. Não poderia ter explicado melhor, Charles. Claire emendou. Então somos previsíveis, é isso? Quase sempre, Charles respondeu com firmeza. E teremos uma vida juntos, digo, como homem e mulher? O quanto isso seria importante, John? Para mim seria muito importante, sem dúvida. A nossa oportunidade de termos a vida que imaginamos foi perdida. Eu não posso nem pensar passar tudo isso novamente. As lições mais difíceis de serem aprendidas são as mais úteis. Já parou para pensar nisso? A vida na Terra não é um fim, é apenas um meio. Se pensa que todas as benesses acontecem durante o curto tempo em que estão na Terra, está equivocado, meu irmão. John suspirou com desânimo. Eu não estou acostumada a benesses, na Terra e em lugar nenhum. Para falar a verdade, os momentos que eu passei aqui foram os únicos de que me lembro de terem sido, de fato, felizes. E veja, acabarão em breve. Charles continuou sua fala. O descanso provém do trabalho duro. Se ainda há trabalho a ser feito, não há como desfrutar do merecido descanso.
Trabalho que exige energia que não deve ser empregada em ações inúteis. Seu cansaço é compreensível, mas ele não vem do trabalho construtivo. Despertou a tempo para essa realidade e agora terá a chance de direcionar os seus esforços para onde é necessário. Trabalhe, meu irmão, e seu descanso será uma benesse merecida e muito justa. John baixou a cabeça e assentiu, algo melancólico. Acho que eu consigo compreender. Terão todo o tempo que precisarem para que iniciemos o projeto. Quando julgarem ter chegado o momento, me procurem. Charles se despediu de todos, deixando na sala um ar de inquietação. Claire se sentou ao lado do casal. Deixarei vocês a sós, mas lembrem-se, quando os nossos objetivos estão voltados para os propósitos superiores, temos toda a ajuda de que necessitamos. Obrigada, minha irmã, mais uma vez. As palavras de Charles ecoaram fundo na alma de John, que começou a pensar que talvez pudesse viver a sensação de paz que sentiu naqueles poucos dias em Down, de forma constante, mas que ela não poderia vir sem esforço, sem merecimento. Olhava para dentro de si mesmo e sabia que ainda tinha nós a serem desatados e que não poderia mais ignorá-los. Cedo ou tarde, deveria desfazê-los. Jamia via sua volta com certa tranquilidade. Já era capaz de entender que tanto o mundo físico quanto o Dawn seriam sempre estágios temporários e que se intercalariam até que chegasse o dia em que voltar à carne não fosse mais necessário. Apenas experimentava o desconforto de saber que se perderia de Jessie mais uma vez. Mas, como Charles costumava dizer, tudo a seu tempo, e ela esperaria o tempo que fosse preciso. Mia, como se sente? Confiante, e você? Não sei ao certo, uma mistura de sentimentos, talvez. Acredito que esse seja o sentimento de todos que renascem. É sempre um desafio, afinal de contas. Eu não posso fugir de mim mesmo, Mia. Enquanto estava naquele lugar de pesadelos, imaginava que poderia. Todos lá acreditavam que podem. Eu não quero mais me enganar. Você é forte, John, e é inteligente. Não vejo outro caminho para mim. John suspirou melancólico. Então, estamos prontos? Estamos prontos. Na manhã seguinte, Charles recebia a grande notícia. Poderia iniciar os preparativos para o reencarne de John e Mia. Apesar de estar à frente do projeto, foi Adolphe quem acompanhou de perto os preparativos para a missão do retorno. John reencarnaria primeiro, pertenceria a uma típica família londrina de classe média, sem excessos, mas com uma situação material estável. Emocionalmente, os pais de John eram pessoas responsáveis e dedicadas. John teria um irmão que se seguiria para o seio da família pouco depois dele. Mia retornaria 1 ano e 3 meses depois em condições quase idênticas à de John, com a diferença de ser filha única. Viveriam em casas próximas, o que facilitaria o reencontro. O primeiro passo seria tomado alguns dias depois. John iniciaria o seu processo de esquecimento em um isolamento assistido, semelhante ao que viveu no centro de apoio. Mia começaria o seu processo tempos depois. Adolfo permitiu que Mia e John se despedissem, deixando-os caminhar mais uma vez pelos jardins de Dawn. Era uma tarde tranquila e o sol começava a dar sinais de que começava a se perder no horizonte. Está nervoso? Um pouco. Ansioso seria a palavra mais adequada. Mia deu um sorriso discreto. Já pensou que terá a oportunidade de ter uma família que cuidará de você? Um pai e uma mãe que vão te desejar com todo amor, o amor com que sempre sonhou? Uma família, uma casa, um irmão, é muito mais do que eu sonhei. Saberá aproveitar a oportunidade. Farei um esforço. John olhou nos olhos de Mia, que viu uma lágrima cair. Não é uma despedida, John, é um até breve. Eu sei. Mia e John se abraçaram,
E ainda que o coração de John sentisse a dor de ter que se afastar de Mia mais uma vez, uma brisa de esperança soprava, uma melodia suave que dizia que amar não é o fim, nem é o começo. É uma constante presença que não se inibe com a ausência da forma, mas ao contrário, fortifica-se com a falta dela, feliz pelo fato de que apenas existe, e isso sempre será o bastante. John e Mia aceitaram o desafio de viverem novas experiências para enfrentarem antigos problemas. Após o processo de esquecimento e reclusão, renasceram em novos cenários, cercados de novos personagens. Adolph cuidou pessoalmente da ligação inicial de ambos e do acompanhamento diário, até que a união corpo e espírito se tornasse completa. John era Oliver e Mia Amy. Desde que voltaram à carne, não mais regressaram a Dawn. Uma nova vida começava para ambos. John e Mia se tornaram longas histórias ocultas em livros antigos, com páginas preenchidas. Oliver e Amy eram novos livros, cheios de páginas em branco. Em uma tarde de brisa fresca em Dawn, Charles e Adolph conversavam em seus breves momentos de descanso. E então, Adolph, Robert está pronto para iniciar o processo de esquecimento? Sim, está em excelentes condições. E quanto aos preparativos na Terra para recebê-lo? Estive lá há pouco e a harmonia do casal me pareceu propícia para novos objetivos. E John, como está? A ligação com o corpo está se fortalecendo a cada dia. Talvez com a aproximação de Robert ao meio da família, John demonstre algum desconforto fluídico, mas nada que não possa ser resolvido sem percalços. E quanto a Mia? Nos surpreendendo como sempre, as magnetizações diárias já são desnecessárias diante da sua excelente adaptação ao pequeno corpo. De fato, Mia não me preocupa. Devemos estar vigilantes aos irmãos. Em poucos anos, a relação começará a mostrar os seus matizes. A nossa assistência será de grande importância. Estaremos prontos. Adolfo sorriu, confiante na vitória que os aguardava. Aguardem, a história continua.